Como foi, se você tem alguma coisa, alguma experiência específica que você lembra desse período que você esteve aqui no Brasil, as situações que você vivenciou com pastores, talvez uma situação que você presenciou alguém sendo constrangido, ou você mesmo foi constrangido, e depois como foi sua chegada nos Estados Unidos, né? Uma vez que você fazia reuniões, então com certeza lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos é de muito valor o obreiro que tem essa experiência, né? Tantos anos de obra, né? Sim, Davi. Momentos que eu passei por constrangimento foram vários. Foram vários. É, pastor que queria que a oferta crescesse e a oferta não tinha crescido, e o ser cobrado, pastor ficar questionando: você não abriu o lacre do alforge, você não tirou nada lá de dentro, não. Coisa desse tipo, coisa É desse tipo. mole. É, o pastor me chamar e falar que eu era um sem vergonha, porque tinha dado pouca oferta, porque ele, uma vez eu lembro de um pastor chamou ele, estava ele, chamou o auxiliar e mandou me chamar. E soltou os cachorros para cima de mim e do auxiliar. Mas o curioso é que a minha oferta, tanto na reunião que eu estava fazendo, quanto no núcleo, tinha dado mais do que a do auxiliar. Então, Davi, Sim. você não tem noção, o pastor tirou a comida do pastor auxiliar. Meu Deus do céu, gente. Que Ele isso, falou rapaz? assim: ó, a partir de hoje, você não janta. Que Por isso, quê? rapaz? Em muitas Porque a irmã dele igrejas. não deu mais, não deu oferta. Hã? Porque a irmã dele não deu oferta, ele tirou a A janta do reunião dele rapaz. não deu oferta. Meu Eu, Deus eu, do eu, céu. eu presenciei o pastor titular, falando com o pastor auxiliar que ele ia ficar uma semana sem a janta. Porque o que acontecia? As obreiras, elas levavam o mantimento da casa delas para a cozinha da igreja. E ali algumas obreiras faziam a janta com o pastor, com a esposa do pastor, e o auxiliar. O auxiliar solteiro dormia na igreja. Uhum. E o pastor mandou eu, nessa época eu era chefe dos obreiros. Sim, Nessa época eu acumulava muita função. Eu tinha imagina. saído da evangelização. Eu saí da evangelização e fui cuidar dos obreiros. Cuidava de 100 obreiros. O pastor falou: ó, chama a obreira que cuidava da janta, fazia o almoço em mim. Falou pro pastor: ó, essa semana você não vai fazer janta para auxiliar. Meu Deus do céu, que Para me isso? se virar a semana inteira. E ainda ameaçou os obreiros que levava alguma coisa escondido para o pastor. Meu Deus do céu, gente. Que Então, absurdo. eu vi esse detalhe. Só que isso eu estou contando um que eu vi. Agora, já Sim, teve outras vezes de pastor auxiliar me procurar, eu e a minha esposa, e falar: não, eu estou a semana inteira. O pastor não me falou o motivo, mas eu imaginei. O pastor chegar numa sexta-feira e o pastor falar: Ricardo, eu estou sem comer já tem 3 dias. meu Deus do céu, gente. Que E eu isso? perguntei para o pastor: e a tua ajuda de custo, pastor? Ele pegou e falou assim: a minha ajuda de custo, praticamente o pastor confiscou tudo. Que isso? Fez eu gastar com coisa de papelaria para fazer aquelas campanhas, aquelas coisas meio maluca e tudo. E Sim, o pastor ali sim. passando dificuldade. Então, várias vezes, ou eu ou outros obreiros, a gente fazia alguma vaquinha e dava um dinheiro para o pastor poder ali, depois que todos fossem embora, ele ia num trailer, numa carrocinha que vende sanduíche, e comprar um cheeseburger, um pedaço de pizza, alguma coisa. Eu presenciei isso, Davi. Quer dizer, os auxiliares, os pastores pequenos, sendo humilhados e massacrados porque não pediam dinheiro, não pediam oferta, né? Isso é comum dentro da Igreja Universal. Isso é Meu comum. Deus. Eles podem, eles podem falar que não é, mas obreiros sabem disso.
obreiros sabem disso, presencia isso e se calam. Sim. Tem medo, né? Tem Tem medo medo. de duvidar, né? Tem medo de dizer não, né? São ensinados a não duvidar, né? Sim. Davi, um outro fato curioso que me trouxe muito constrangimento, eu tinha uma empresa no Brasil, eu tinha uma marcenaria, e eu fui Sim. assaltado na saída do banco no dia do pagamento. Caramba. Também faltava uma semana para a Fogueira Santa. E eu precisei, naquele dia, eu não teve como eu fazer o pagamento dos funcionários via banco, eu ia pagar em dinheiro vivo, em espécie. E eu fui assaltado. Uhum. Chegaram os ladrões, levaram o dinheiro e tudo. E o pastor quando passou alguns dias, o pastor ficou sabendo e me viu, eu meio cabeça baixa. E o pastor perguntou o que que foi que aconteceu. Eu falei para ele, falei, pastor, fui assaltado. Sabe o que o pastor me falou, Davi? O quê? Duas coisas. O quê? Você deu mole. Você deu mole, por isso que os ladrões te roubaram. E segundo, eu não quero saber. O pastor sabia do valor do voto que eu tinha feito. Eu sempre fazia votos na Fogueira Santa de valores elevados. E o pastor Uhum. falou assim: não quero nem saber, malandro. Olha o termo malandro. Semana que É, vem, eu quero o teu sacrifício aqui no altar na minha mão. é mole, rapaz. Eu peguei e falei, pastor, mas eu nem sei como que eu vou arrumar o dinheiro para pagar os funcionários. Ele falou, se vira, dá teus pulos, vai no banco, faz o empréstimo, mas o voto que você fez, olha a conversa, o voto que você fez aqui com Deus, você tem que ser fiel no dia tal. Agora eu pergunto, Davi, esse pastor estava preocupado comigo? Claro que não. Esse pastor estava preocupado com a minha família? Ele estava preocupado em bater as metas financeiras que a instituição imprime para todos os pastores. Sim, com certeza. Com A, certeza. Agora, a pessoa pode até questionar, Ricardo, mas você, tantos anos passando por essas experiências, você não percebia? Davi, a pessoa fica anestesiada. A mente da pessoa fica cauterizado. Ela já não sente dor ali. A mente dela, essas coisas não dói na mente dela. Ela acredita que tudo ela está fazendo para o bem da obra de Deus. Sim. Você vê, esse tempo atrás eu via uma frase de um bispo falando que toda injustiça, toda injustiça é permissão de Deus para o nosso crescimento. É Toda mole. injustiça. Eu não tenho essa visão. Eu tenho a minha Claro que não. opinião. Eu não sei de que contexto ele tirou isso daí. Por que que eles falam essas coisas? Porque quando o pastor estiver sendo injustiçado, o obreiro estiver sendo injustiçado, a esposa do pastor estiver sendo injustiçado, o obreiro se calar. Essa Tem que pessoa ela aceitar. se cala por causa dessas palavras. Sim. E ela fica nisso daí anos. Davi, tem muitos relatos, Davi, tem muitos relatos. Eu queria aproveitar aqui, se você me permite, até desculpa até te cortar, porque a gente está falando também, o assunto que você entrou, que é muito interessante, o irmão Ricardo, é sobre a questão da fogueira santa, porque a fogueira santa, ela até nas lives e vídeos que eu tenho gravado, do ponto de vista da minha opinião aqui, a galinha dos ovos de ouro da liderança da instituição. É uma campanha que, na verdade, ela promete muito, leva a pessoa a barganhar com Deus e, na verdade, as pessoas não têm nada. E eu acredito que você, como um empresário no Brasil, você deve ter feito muitas campanhas e deve ter visto outras pessoas fazendo campanha também. O que você pode falar sobre isso, em relação a esses votos da Fogueira Santa? Porque é muito interessante esse assunto. Davi, com certeza, Fogueira Santa é a galinha de ovos de ouro deles. Eu fiz muita Fogueira Santa, Davi. Você sabe que a cada 6 meses tem Fogueira Santa.
Tem ano que chega até ter 3 fogueiras santas em um ano. E não era diferente para os membros, como para os obreiros. Os obreiros são muito mais cobrados na fogueira santa. E são cobrados muitas vezes à base de ameaça. O bispo falando que, ó, quem não faz fogueira santa não tem o Espírito Santo, quem não faz fogueira santa é do diabo, quem não faz fogueira santa, o diabo vai matar a tua família. Quem não faz fogueira santa, o teu filho vai para as drogas. E a pessoa daí junta tudo, todo esse medo que os bispos põem na cabeça dos obreiros, do povo, mas o que o pastor põe, tudo que o obreiro vê, a circunstância do obreiro, porque, pastor, nós vemos de Davi, nós vemos de países de pobres, Sim, sim. de pessoas que frequentam a Igreja Universal, no geral, pessoas vêm lá de baixo, pessoas simples, com pouco estudo e tal, e principalmente sem conhecimento da verdade do Evangelho, do que está na Bíblia. Se Sim, junta tudo isso, Davi, é a receita perfeita para pegar o incauto, para pegar o exatamente. desacreditado. É essa receita perfeita. A pessoa vem de origem pobre, de uma condição social pobre, tem todo o trabalho psicológico, porque eles vão lá no Velho Pacto, eles vão lá no Antigo Testamento. Ó, fulano lá, pega um personagem bíblico para falar que a pessoa fez um voto, fez um sacrifício e que Deus abençoou aquele fulano. Só que eles não contam que não está escrito na Bíblia que também vai acontecer com você. É, Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Se você fazer, também vai acontecer com você. Não. Era uma história lá de um povo, de uma nação. Então, específico. a pessoa está ali, ela acata isso daí. Eu acatei várias vezes. Sim, Davi, também, eu também. fiz, eu fiz várias fogueiras santas com quantias absurdas de dinheiro, Davi. Era Sim. fogueira santa com 20 mil reais, era fogueira santa com 30 mil reais. Eu já peguei um carro semi-novo Meu Deus. e transferi para a igreja. Somas, eu já cheguei, Davi, levar dinheiro em sacola para a igreja. Que isso, rapaz? Já levei dinheiro em sacola, valor absurdo, que tinha que carregar numa sacola. Eu nem levei no envelope. Eu levei, eu levei meu sacrifício da fogueira santa dentro de uma sacola, porque não cabia no envelope. Eu levei em dinheiro, espécie. E eu fiz isso várias vezes, Davi. O primeiro sacrifício que eu fiz dentro da instituição Igreja Universal foi, na época, R$ 500. Na época que era um salário mínimo. Que era coisa, muita coisa. Na época, Era muita coisa. E sim. depois valores assim gigantescos, gigantescos. E ainda teve pastor que vinha brigar comigo, falou que eu fui muito devagar. Falou: ah, você veio muito devagar para essa última fogueira santa. É mole, rapaz. Muito devagar. Fui devagar. Rapaz, a gente está vendo aqui. Agora tem um detalhe que muitas pessoas, principalmente os obreiros, eu quero fazer um alerta para os obreiros que estão dentro da instituição Igreja Universal. Ou aquela pessoa que saiu, mas às vezes tem dúvida: será que eu fiz a escolha certa? Eu vou falar dos testemunhos. A pessoa que nem eu era, eu tinha uma profissão, peguei dessa profissão e dediquei a montar uma empresa. Então, Sim, a chance de eu ter resultados positivos na minha vida era muito grande. E sim, eu tinha resultados positivos na minha vida, não por causa da fogueira santa. Eu tinha os resultados positivos na minha vida por causa da dedicação, por causa da experiência, por causa do meu know-how, por causa do meu estudo. sim, Então, a tendência era que eu ia conquistar as coisas. O que acontecia? Eles pegam uma pessoa que, um suposto testemunho, põem lá na frente
Ó, eu conquistei isso, ó, eu fiz a fogueira santa, fiz isso, fiz aquilo. E não era verdade. Eu consegui por causa da minha dedicação. Você chegou a dar testemunho também, né? Chegou a ser levado para dar Poxa, testemunho. Davi, eu rodei todas as igrejas do Vale do Paraíba. Que isso? Por quê? As pessoas não são abençoadas do geral. Ah, as pessoas tudo abençoadas. Não. O que, que acontece? Ó, lá o nome da minha igreja, Campo dos Alemães. Uhum. Pega o cara lá do Campo dos Alemães, ele já deu testemunho no Campo dos Alemães, ele vai mandar lá para outra sede. Sim, Daquela sede, ele vai mandar para a catedral. A sim. catedral, ele pega, ó, bispo, eu tenho um testemunho bacana aqui. Ele manda para outra catedral, manda para João Dias. Tudo Daí ele, importado. ele manda, daí ele vai mandar lá para o Brás. Daí ele vai mandar para o templo e vai indo. Daí o pastor lá do interior do estado, manda esse cara aqui para mim. Então, se você for ver, é as mesmas pessoas que estão dando os mesmos testemunhos. Sim, E outra coisa, o obreiro, aí eles são vítimas mesmo. O pastor, ele tem uma meta de testemunho. sim. Costuma ser, cada região tem um dia que ela tem que levar X de pessoas lá no templo, nas sedes grandes, nas sedes regionais, ó, tal igreja, tal setor tem que mandar o testemunho para o templo e tal. O que acontece? Quando o pastor não consegue mandar aquele testemunho, ele é cobrado. E o obreiro, às vezes, ele está ali, a vida do obreiro não tem testemunho. São poucos. Ou é aquele que tem uma empresa, ou é aquele que estudou, que tem uma vida melhor. Mas, no geral, o cara está ali, na mínima. Ele ganha pouco, ele tem pouco, e do pouco que ele tem, ele dá tudo. Então, a vida do obreiro nunca cresce, nunca sai do lugar. E o pastor pega e fala assim: o obreiro, os que trabalham, estão tudo trabalhando, daí tem aquele obreiro, um coitado, está desempregado. Manda o cara mesmo, e o cara vai lá na televisão com maior vergonha, dá um testemunho mentiroso, que ele tem isso, que ele tem aquilo, e não tem nada, o obreiro está desempregado. Davi, eu já levei várias pessoas, várias vezes, dentro do meu carro para dar testemunho de segunda-feira no Templo de Salomão, o templo da grandeza de Deus, É. né? Na reunião Congresso dos Empresários. E no meu carro, dentro do meu carro, tinha 4 pessoas desempregadas. Que isso, rapaz. Obreiros e evangelistas desempregados, dando testemunho de uma coisa que elas não tinham, não viviam. Então esses testemunhos são, na sua maioria, são manipulados, né? São manipulados. É testemunho de vida financeira, é testemunho da vida sentimental. Pega uma moça, eu levei uma moça, eu e minha esposa levamos uma moça para o templo para dar um testemunho da vida sentimental. A Uhum. moça, há anos, anos na instituição, ela nunca teve ninguém, ela nunca namorou, ela se abria com a minha esposa, que quem ela Hum. gostava não era da instituição, e a instituição proibia, não deixava ela e tudo. E ela foi lá no templo dar testemunho da vida sentimental toda realizada. Como é que pode isso? Eu falei para ela: tu está mentindo, tu tem que falar não para o pastor. Meu Deus do céu, gente. Que isso? Eu lembro que uma vez eu tinha que dar um testemunho lá no templo. Uhum. E, precisa de um testemunho grande. Daí um empresário não podia, outro empresário, o meu telefone tocou. Pastor, não, Ricardo, você tem que me ajudar e tal. E o pastor falou: Ricardo, eu sei que você tem a tua empresa, eu sei que você tem isso, aquilo, mas, cara, você não tem fé não e tal. E o pastor começou a fazer um roteiro para aumentar o volume do meu testemunho. Um script. O pastor fez um script, um roteiro, ó, você fala que você tem tanto, que você tem não sei o quê, que você está abrindo uma filial não sei aonde, que você tem não sei quantos funcionários e tal. No Brasil, não é fácil ter uma empresa. Muda o Sim. governo, muda o sistema, é um sobe e desce. Às vezes você passa um semestre bem, às vezes você passa um outro semestre não tão bem assim.
O Brasil é complicado. Eu sei disso, eu vivi a minha vida toda aí no Brasil. Então, aí, o que que acontecia? Nessa situação, eu não estava numa situação tão boa. Estava passando alguns problemas, alguns perrengues e tal. E o pastor: "Não, você vai falar isso, isso, isso". O pastor, eu falei: "Ah, tá bom". Eu fui, chegou lá, foi eu e um outro obreiro. Chegou lá, eu falei normal, não inventei, não menti. Eu lembro que foi com o bispo Jadson. Eu Quero não mandar um menti. abraço para o Jadson aí, que eu estou sabendo algumas coisas importantes. Eu quero mandar um abraço para o Jadson, e inclusive ele falou o nome dele, eu quero mandar um abraço para ele. Eu sei, estou sabendo algumas coisas importantes e a gente vai continuar a nossa caminhada, tá, Jadson? Que o Ricardo citou o nome do Jadson aqui, mandar um abraço para ele e dizer que a gente vai continuar caminhando, tá, Jadson? Mas aí você falou que o Jadson, ele Daí chamou. parece que eles já tinham já preparado o bispo Jadson: "Ó, vai vir um cara aí assim, assim, assado e tal". E o E cara, hein? daí criou uma expectativa. Daí o bispo: "Ó, vai ter um testemunho aqui agora que vocês vão ver e tal, não sei o quê. Ó, prepara aí, grava aí e tal, não sei o quê". E tudo, aquele coisa, tudo, aquelas a que trabalha na mídia ali já se posicionando. Sim, Aí eu vou e falo meu testemunho. Para o geral, ali, talvez poderia ser ótimo, lá na minha igreja, mas da forma que fizeram a propaganda do testemunho, eu falei a minha vida. Aí vem embora. Ó, eu mal saí do estacionamento em direção a São José dos Campos, que é à noite é 45 minutos, 80 quilômetros. O meu telefone já tocou e o pastor me xingando de tudo quanto é nome. por quê? Porque: "Pô, meu, você me queimou e não sei o quê, eu vou perder a igreja, eu vou perder a sede por causa de você", porque na outra quinzena o pastor não tinha ninguém que quis ir lá dar o testemunho. E diz o pastor que ia ficar queimado com o bispo, daí o pastor começou a me xingar: "Era só você falar, você não precisava nada, todo mundo sabe que você tem as coisas, todo mundo te conhece, sabe que você faz as campanhas e tal". E eu já tinha dado testemunho lá antes, mas nada daquilo que o pastor inventou. O pastor, assim, eles acabam induzindo a pessoa ao erro e à mentira. Sim, sim, Porque, com certeza. ó, os obreiros, me perdoa os obreiros, não quero ofender, porque o Ricardo saiu da instituição, vai ofender os obreiros. Não. Os obreiros são muito orgulhosos. Eles têm Sim, um orgulho de ser universal. "Ah, eu sou a Universal". É nada. A Universal é Edir Macedo. A sim, Universal é o bispo Edir Macedo. exatamente, a imagem dele. É isso É a mesmo. imagem dele. É a Exatamente. imagem do banqueiro, é a Exatamente. imagem do multimilionário, é a Sim, imagem do que joga as cartas na política, é a imagem de quem tem apartamentos milionários, carros milionários, que manda em países inteiros. É sim, a imagem da Universal é a imagem de Edir Macedo, não sim, é a imagem dos obreiros. exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Você como fez muita campanha da Fogueira Santa, a gente estava até conversando antes, né? Acho que foi ontem nós conversamos. Foi ontem ou foi anteontem? Eu não lembro. Anteontem nós conversamos. E uma coisa que você falou para mim, que eu gostaria até que você me ajudasse a falar, porque é uma realidade de muitos obreiros, voluntários e até membros da instituição que passam anos fazendo a Fogueira Santa, investindo, como eles chamam, no altar, que é uma farsa, que é uma mentira, investindo no altar quando não investe na sua própria vida. Você, como um empresário, uma pessoa que tinha o seu comércio aqui no Brasil, você investiu muito nisso e talvez se você tivesse aplicado o que você investiu no suposto altar, na sua carreira, na sua vida, você já estaria muito mais na frente. Davi, talvez eu não estaria aqui nos Estados Unidos se eu tivesse investido tudo que eu ganhei na minha vida, o dinheiro que eu investi na igreja, eu tivesse investido na minha vida, na minha esposa, nos meus filhos, na minha empresa, eu estaria rico. Talvez eu poderia estar aqui nos Estados Unidos, mas numa vida mais tranquila, mais sossegada.
Poderia estar aqui, que era um plano, mas eu investi errado, eu investi no altar. O obreiro, ele está acostumado a investir no altar, achando uma coisa que até eu falava, o altar não deve nada para ninguém. Eu É, acreditava nisso. Mas uma coisa que os obreiros não fazem, Davi, é somar na vida dela uma média de quanto ela já deu na instituição. Se ela somar o obreiro que ficou 10 anos, ou está 20 anos, 15 anos, se ela somar quanto que deu na Fogueira Santa, quanto que ela já deu de dízimo, de oferta, campanha, jornal e um monte de outra coisa, sempre vai ser muito mais do que o patrimônio que ela tem. Sempre vai ser. Davi, eu tinha uma noção mais ou menos de quanto eu tinha doado. Eu acreditava, eu acreditava que tinha doado em torno de R$ 800.000. Eu achei um HD com todas as minhas planilhas da minha empresa. E nessas planilhas tinha, estava muito bem organizada a planilha de todo mês, toda semana, tudo perfeito. Eu fiz um levantamento, Davi, eu já tinha doado mais de R$ 1,5 milhão. que isso, rapaz? Meu Deus do céu. R$ 1,5 milhão, Davi. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. E tem muitos outros obreiros que estão na mesma condição. Você acha que eu tenho uma casa própria, Davi? Eu não tenho uma casa própria, nem no Brasil e nem aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho, mas se você somar o valor que eu doei nesses 20 anos, se eu tivesse investido, eu tenho certeza que eu teria triplicado esse valor. Ou se eu não tivesse Entendeu? investido, mas a quantidade de bens, de patrimônio que eu poderia ter. Sim, Poderia ter empresas, casas, tudo, e os obreiros não param para prestar atenção nisso. Os membros não param para prestar atenção nisso. Eu sim, conheço obreiros porque comprou uma casa financiada e comprou um ou dois carros financiados, ele acha que ele tem muito. Não, ó, Deus me abençoou na Fogueira Santa, abençoou nada. Está sendo tolo, é um tolinho, você está sendo enganado. Com todo respeito, eu estou falando dessa forma para a pessoa tirar isso da cabeça. Ela, o que ela está dando, o que ela somar o patrimônio, não mostra o que ela tem. Deus não exatamente. abençoou nada, Deus não abençoou nada, não foi interferência do céu. Deus abençoa sim, Davi, Deus nos dá saúde para o trabalho. O sol, ele nasce todo dia para todos. A chuva cai para todos. A vida, o ar que nós respiramos é para todos. Nós somos abençoados com todo tipo de sorte de bênçãos, espirituais e não espirituais. Uma coisa Verdade. reflete a outra. Nós não precisamos pagar o preço, Davi. Sim, É uma quantia absurda de dinheiro. sim, Mas tem um detalhe, Davi, tem um sim. detalhe, já partindo aqui para os Estados Unidos, depois a gente Eu queria chegando. entrar justamente nisso, nessa parte. Eu queria saber como é que foi a sua ida para os Estados Unidos, né? Olha só, quando eu comecei a vender os meus bens, eu falei para o pastor que ia para os Estados Unidos. Uhum. Quando eu comecei a vender os meus bens, preparar, que até então eu não tinha certeza se eu ia ficar ou não, mas eu não ia ficar com as coisas paradas, né? Eu tenho um irmão aqui nos Estados Unidos, tá, que já estava aqui há anos e tudo. Meu irmão falou: não, vem, que quem sabe você fica, gosta, vamos preparar a documentação para ir. A princípio, muitos anos eu não quis. Depois, Davi, o pastor começou a perceber que eu estava vendendo as coisas, o pastor veio falar uma coisa para mim: Ricardo, que eu sempre dava o dízimo sempre na mesma reunião desse pastor. O pastor falou assim: Ricardo, o teu dízimo não mudou. Você está vendendo essas coisas aí, o teu dízimo está o mesmo valor. Você não vai dar o dízimo, não, malandro? E o pastor estava de olho. Eu tinha aquela média ali que eu ganhava, que eu recebia de coisa, o pastor sabia. E o empresário, às vezes, uma semana deu um dízimo maior, outra semana menos e tudo. Mas o pastor estava de olho
no valor. Eu falei: "Não, pastor, como assim eu vou dar o dízimo?" Naquela época, eu tinha o entendimento que eu tinha que dar o dízimo, vamos deixar bem claro. Hoje Sim, não é esse o meu entendimento. O sim. entendimento é outro. É Meus outro. olhos se abriram, se iluminaram, o véu Sim, foi tirado dos meus olhos. Eu sim. falei: "Não, pastor, de maneira nenhuma, o meu dízimo está correto". "Não, não está". Aí eu falei: "Pastor, como assim não está?". "Não, que você está vendendo as coisas, você tem que dar o dízimo". Olha a malandragem do cara. Falei: "Pastor, tudo que eu tenho, eu comprei com o dinheiro que eu tinha dado dízimo, eu tinha dizimado o dinheiro. O senhor quer que eu venda? Pego o dízimo, dá de novo, e dou do dízimo tudo de novo do que já era meu". Não, e o pastor ficou bravo, o pastor esperneou, falei: "Não", a minha esposa falou: "Você tocar num centavo aí, você vai ver comigo". Priscila já ficou brava ali e tal. A sua esposa, né? Mudou o pastor. Olha o detalhe agora, agora que é o pior, agora é para acabar, Davi, agora é para acabar. Mudou o pastor. E o pastor já um pastor já tinha passado para o outro a minha situação, que eu estava para ir embora, e o pastor ficou sabendo que eu tinha vendido a empresa, a marcenaria. Uhum. O pastor veio falar para mim: "Ricardo, o seguinte, o pastor falou para mim que você não está dando o dízimo das coisas que você está vendendo, nem do carro, nem disso, nem daquilo. Mas eu vou falar uma coisa para você, se você não pegar esse dinheiro, você não colocar no altar, Ih, vem a ameaça. você vai ter uma vida de maldição nos Estados Unidos". Está repreendido em nome de O Jesus. pastor falou desse jeito: "É capaz de você virar um mendigo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos está cheio de mendigo". Olha aí, tá vendo? Só um minutinho, Ricardo. Você tá ouvindo o que o nosso querido irmão Ricardo está falando? Você está ouvindo o que ele está falando? Olha aí, ó, eu quero agradecer aqui as pessoas que estão ao vivo conosco, muitos canais que estão compartilhando, estão divulgando. Pessoal, deixa o seu like aí, pessoal. Deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal mais uma vez, se torne membro do canal, vai compartilhando, pessoal, porque esse testemunho, esse relato é muito importante. Olha, o que ele está falando aqui é uma realidade, é o medo, é a maldição que os obreiros são condicionados, só ficam lá porque tem medo. Você está ouvindo aí, ó? Você está vendo as palavras que ele ouviu? Você está vendo? Então, isso é muito importante e eu quero, mais uma vez, agradecer as pessoas que estão com a gente aqui, comentando, deixando os seus depoimentos. Vai compartilhando, pessoal. Ricardo, quer dizer que o pastor falou para você que você ia ser, basicamente, olha, cuidado, senão daqui a pouco você é mais um mendigo lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos. Foi isso que ele falou, né? O pastor falou desse jeito. O pastor queria que eu sacrificasse todo o valor que eu tinha em mãos. Qual empresário que no Brasil não tem dívida? Eu tinha um monte. Eu tinha um monte. Eu tinha compromissos para quitar, eu tinha que fazer rescisão de contrato de funcionários, eu tinha que fazer a rescisão do aluguel, eu tinha compromissos meus. E o pastor fez uma pressão, começou a fazer uma pressão e falar: olha, eu vou mandar um relato de um obreiro que foi para os Estados Unidos e tiveram que fazer vaquinha para ele voltar de lá com a família. Olha só a conversa do pastor, tentando persuadir ali para me pegar. Eu falei: "Pastor, como que eu vou para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás? Como que eu vou? Porque você vai para outro país, a princípio eu ia ficar 6 meses. Mas a pessoa, eu poderia vir e arrumar um trabalho, alguma coisa assim, mas a pessoa pensa o quê? Ela vai chegar no outro país, ela não vai ter despesa. Imagina, eu vou vir com meus filhos para os Estados Unidos, eu não vou passear, eu não vou ir para os lugares, eu não vou, não vou ter gasto. O pastor falou: "Não, você já comprou a tua passagem, já não comprou?" Eu falei: "Comprei". Ele falou: "Não, então é só sacrificar. E você chegar lá, Deus é com você". Então, é desses tipo de absurdo, Davi. Eu já vim do Brasil para cá com essa pressão. E quando chegou aí, como é que foi? Quando eu